Salve, salve, torcida rubro-negra, galera da Madeirada. Vamos falar de Pedro Lima, da negociação, da minha opinião sobre isso, que eu já falei até, mas o percentual que o Sport ficou, que a questão da chegada, houve até deboche com relação a isso. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aí, galera. Drayton Madeira. Pois é, e vamos falar sobre Pedro Lima, essa questão do percentual do Sport, contratações e tudo mais. E teve a apresentação, né? Ele já foi anunciado oficialmente, e o Wolverhampton anunciou oficialmente nessa tarde, dessa terça-feira, né? Anunciou o jogador lá de 18 anos, né? 17 para 18 anos, e falando sobre o balão que ele deu no Chelsea. O interessante é o vídeo de apresentação, né? Eu não vou mostrar assim, por questão de direitos autorais, já é Globo, para não tomar um strike, mas no vídeo de apresentação, né, o Matheus Cunha, que é o conterrâneo do Pedro Lima, é engraçado, quem não viu, veja ainda o vídeo, ele entra numa sala, né, abre a notícia do Pedro Lima, como certo no Chelsea lá, e depois ele silencia o perfil nas redes sociais e recebe uma mensagem do João Gomes, aquele mesmo do Flamengo, não é o João Gomes do cantor, não, o João Gomes, aquele do Flamengo, perguntando se o lateral direito já havia sido anunciado. Por fim, Pedro Lima entra na sala, senta, sorrindo de paletó e gravata, numa beca, nos panos, como a gente diz, e acaba assinando o contrato. Foi um contrato que o Sport vai acabar lucrando um bom dinheiro, né? Eu vou falar um pouquinho questão dessa venda, né? Mas foi a maior venda da história do futebol nordestino. Foi bom para o Sport, porque o Sport está negociando direto, não tem mais aquela questão do atravessador, né? Direto, não tem essa questão do atravessador mais. A equipe rubro-negra tem negociado diretamente com a Europa. Então, isso é muito bom, isso é muito positivo, né? Foi uma venda de cerca de 10 milhões, o Sport tem direito a 70% disso aí. E a negociação, a gente vai falar um pouquinho detalhadamente, mas essa questão do vídeo foi interessante mesmo, literalmente um chapéu, um balão, alguns dizem balão, outros dizem chapéu, mas acabou sendo muito positivo para a equipe do Sport Clube do Recife. Uma coisa que o Sport tem é negociar em silêncio, né? Com essas coisas. Eu sou a favor disso, mas a questão de contratação precisa muito ainda, mais com relação ao Pedro Lima, foi muito interessante e muito importante para o Sport Clube do Recife. O prata da casa, né, do Sport, ele acabou assinando um contrato de 5 anos, ou 5 temporadas, né, com o Wolves e ainda com opção de renovação por mais 12 meses, conforme divulgou o clube no anúncio. Palavras aqui do Matt Hobbs, né, ele disse: estou muito feliz que conseguimos adicionar Pedro Lima ao elenco do time principal. Havia muita competição por ele, mas estamos trabalhando para trazê-lo para o Wolves há algum tempo, né, e ele está totalmente investido em nosso projeto, disse o diretor do Wolves, o Matt Hobbs. Né? Pedro Lima é uma pessoa de grande ambição, mas Gary O'Neill, treinador da equipe, sabe onde ele quer chegar e trabalhar com ele para melhorar cada vez mais. Ele tem um desejo enorme de evoluir. Vamos ajudá-lo a atingir seus objetivos, acrescentou o dirigente. Pedro Lima realizou ao todo 26 jogos pela equipe profissional do Sport, com 2 gols e 2 assistências. Uma sessão meteórica, né? 26 jogos apenas, 17 anos, 26 jogos, e vendido uma transação milionária, né? É lógico que para eles isso é preço de banana. Pode ter certeza, daqui a 2, 3 anos, os caras vão fazer feita a torcida do Newcastle, que fica dizendo que compraram o Joelinton a preço de banana. Então é mais ou menos isso aí. Mas para aqui, aos moldes atuais, foi um valor muito grande, né? Eu acho que foi barato, mas cada um tem uma opção, né? Na minha opinião, ainda foi uma questão que o Sport recebe um percentual agora de dinheiro,
e depois em dezembro do ano que vem. Isso é uma coisa que não me agradou muito, mas mesmo assim é um dinheiro que vai acrescentar muito. Mas eu vou detalhar agora a questão da venda. A questão agora é os valores que o esporte vai receber, né? Eu vou compartilhar a tela aqui, porque essa é a matéria do GE, está bem detalhada lá, para mostrar a vocês, e eu vou ler, e eu achei muito interessante esse ponto aí, que eu acho que foi o ponto fundamental para esse negócio ter dado certo. Por quê? Porque o Chelsea queria 100% e o Sport queria ficar com um percentual. Foi o que acabou acontecendo, né? Então, o Sport tornou de fato direito. Nessa terça-feira, o clube estabeleceu a maior venda da história do Nordeste. Aí, né, cerca de 10 milhões de euros, aproximadamente 61 milhões de reais. Em detalhes, como prometido, e a direção prometeu isso mesmo, o Leão foi transparente, confirmou os números do contrato, né? 10 milhões, 61 milhões na cotação atual, pagos pelo Wolves em duas parcelas, a primeira de 60% e a segunda de 40% em dezembro do ano que vem. Isso aí foi uma coisa que não me agradou muito, mas enfim, o Leão tem direito a 70% do valor total, que corresponde a 42,8, né, que vão ser divididos em duas partes, né? O interessante foi isso aqui, ó. Isso aqui que fez a diferença, que foi o pilar do avanço do negócio aí. O Sport fica com 12,5% do jogador. Então, foi um ótimo negócio nesse sentido, né? Por isso que deu até essa margem de pagamento, mas o Sport fica com um percentual muito alto. Quer dizer, além disso, o Sport não perdeu o vínculo total com o jogador. Não tem, ainda tem isso aí, mas o Sport ainda tem direito. É questão de clube formador também, tem que lembrar disso, porque é uma coisa de cláusula. Independente disso. Então, se a gente for analisar direitinho, essa questão do clube formador, o esporte ainda recebe dinheiro por isso também. Aqui não está detalhado nisso, não, mas é uma coisa que chamou minha atenção, que a questão do clube formador sempre tem um percentual. Mas eu não sei se é esse 0,5 aí, mas eu sei que tem um percentual. Então, o esporte ficou com 12,5% do negócio, né? Então, vou te dar um exemplo agora, claro, como essa transação foi excelente. Por isso que foi a diferença. Muita gente, pô, o Chelsea, porque ele foi pro Chelsea? Foi a questão da direção do esporte, foi inteligente. Nesse ponto, parabéns, foram inteligentes. Por quê? Mesmo essa distância do dinheiro, que é uma coisa que não me agradou, mas vamos supor que esse ano, o Wolverhampton não é um time igual do nível do Chelsea, do nível do Arsenal, do nível do do Manchester City. Então, ele é um time de segundo escalão, mas tem dinheiro, né? A Premier League é uma liga que paga muito bem. Então, o interessante disso aí, torcedor, é que esses 12,5%, veja, o Sport vendeu ele por 10 milhões de euros. Vou te dar um exemplo. Se esse cara pipoca, ele tem 18 anos só. Se ele pipoca lá, que eu acho que ele vai aparecer muito, porque lateral é uma coisa difícil, tá? Hoje em dia, de bons laterais, e a turma cogita, viram ele, que a turma enxerga muito à frente da gente, enxerga aqui os erros. Eu critiquei muito ele por questão de erros, mas na Europa, por isso que eles são a Europa, eles mandam em tudo, e a gente é o terceiro mundo, é submundo, literalmente, né? A diferença é essa, que os caras pensam à frente, estão à frente, nos séculos e em tudo mais, né? Deixa eu te explicar um detalhe aqui que ninguém está observando isso. Por exemplo, foram 10 milhões aqui, vamos supor, 10 milhões é preço que pinga, tá? Para aqui. Para lá, cara, se o esporte pode ganhar muito mais ainda do que a própria venda agora. Vou te dar um exemplo aqui. Esse cara, vamos supor que daqui a uns 2, 3 anos, esse cara pode ser uma transação milionária desse time aí vender ele por 10 vezes mais. Por exemplo, se o Chelsea, Chelsea uma ova, se o Wolverhampton vender ele, vamos supor, por 100 milhões, o esporte vai ganhar mais do que ele ganhou. Vamos supor que daqui a 2 anos o cara esteja no auge mesmo, aí vem um City da vida, quer comprar ele, e o Wolves vende ele por 100 milhões de euros. O esporte vai ganhar 12,5 milhões, ganhar muito mais, isso do esporte, veja bem, ganhar muito mais do que a própria venda. Então, nesse ponto, foi uma transação muito importante. O esporte fica com 12,5. Vocês entenderam a matemática? Se o esporte vender ele para futuras transações, se o Wolves vender ele por 100 milhões daqui a 2, 3 anos, o esporte vai ganhar muito mais do que a própria venda agora, do que a própria venda atual. Para vocês terem uma ideia, o esporte lucraria muito mais. Então, por isso, daí a diferença da venda
né, para o Wolves e não para o Chelsea. Pois é, o Sport ainda pode ganhar muito dinheiro com esse jovem. Eu sou Draito Madeira, se inscreve no canal e deixa o like.